Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa o psicólogo clínico Alexandre Costa e Silva, um brinde à vida. Vamos brindar à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, Alexandre. Obrigado pelo convite. Eu comecei aqui te apresentando como psicólogo clínico. Vamos contar aqui para os nossos telespectadores como é o desenvolvimento do trabalho de um psicólogo clínico. O psicólogo clínico é uma pessoa que essencialmente escuta o relato da vida das pessoas, escuta o sofrimento das pessoas e ampara, apoia o desenvolvimento de estratégias para elas melhorarem a qualidade de vida delas, né? Em vários aspectos diferentes. Às vezes a pessoa está com a história que ela conta sobre si mesma, ela já não produz o mesmo, não deixa a pessoa satisfeita com o que ela é, nem com o que ela conseguiu. Ou ela sofre com depressão, ou ela tem ansiedade, que são os males mais recorrentes, né, do novo milênio. Ansiedade, principalmente, é uma coisa que é endêmica, principalmente depois da pandemia. E aí, muitas vezes, essa pessoa não consegue lidar sozinha com as dificuldades dela e precisa de uma pessoa que ampare, que seja uma espécie de extensão dela para ajudá-la a solucionar os seus problemas. E tem efeito? Esse efeito é imediato, ele é prolongado, doutor Alexandre, ou cada caso é um caso? Isso depende muito, né? Eu sou psicólogo cognitivo, então eu acho que você consegue solução para os seus problemas não só a partir da psicologia. Você consegue na religião, você consegue com um papo com um amigo. O que diferencia a psicologia é que é um trabalho voltado para isso. Se você encontra com seu amigo também tem demandas, né? Se você vai para uma religião, a própria religião tem demandas, né? E você precisa adequar a sua vida àquele estilo que é requerido para você dizer, eu sou de tal religião. A psicologia não, ela é focada na ajuda, ela é focada numa mudança de comportamento, numa mudança de atitude que possa vir a melhorar a sua qualidade de vida. Então, uma pessoa que procura um psicólogo, essencialmente ela está sofrendo e precisa de suporte. E ela não precisa se converter a nada, ela não precisa se adequar às demandas de ninguém, porque o psicólogo está sendo pago especificamente para ajudá-la a resolver seus problemas. Para ouvi-lo. Para ouvi-la e também para atuar, né? Porque tem muito psicólogo que fica muito ouvindo, são abordagens diferentes na psicologia, né? Você disse que trata muito da questão cognitiva, assim, de uma forma mais leiga, para a gente entender certo. O que é o psicólogo cognitivo, essa linha, né? A psicologia é um saco de gato, né? São várias correntes diferentes dentro da psicologia. A mais tradicional, a mais antiga, que afundou a psicoterapia é a psicanálise, que é a do Freud, né? E é célebre também, né? O Freud é um dos maiores gênios do nosso campo. Ele praticamente sozinho inventou a psicoterapia, né? Com os colaboradores, mas assim, ele popularizou enormemente. Só que a psicologia do Freud, ela é muito focada no inconsciente, naquilo que as pessoas não sabem de si e pressupondo muita coisa a partir dos estudos do Freud e da filosofia dele, da forma como ele via o ser humano numa época vitoriana, entendeu? E, de certa maneira, esse conhecimento, de várias formas, ele foi superado pela ciência ao longo do século XX. Evoluiu, né? Evoluiu enormemente. E a partir dos anos 50, quando se começou a estabelecer o campo da informática e da computação, toda máquina, em cada época da invenção dessas máquinas, ela serve como modelo para a gente entender o homem, né? Tudo que a gente cria, a gente usa como espelho, né? No século XIX, século XVIII, século XVII, era o relógio. Então se via o universo como um relógio, o nosso corpo como um relógio que tinha um tempo para parar, né? E hoje a gente vê o cérebro, e se vê como um cérebro, e vê o cérebro como um computador, né? Embora seja um computador diferente do seu celular ou do meu, ou do laptop. Porque um computador, ele funciona do mesmo jeito em todo canto, né? É verdade. E o cérebro da gente é contextual. Eu fico mais inteligente na presença de certas pessoas, né? Fico mais carinhoso na presença de outras. Eu mudo conforme eu me relaciono. Em certos contextos me evocam certas memórias que eu não conseguiria evocar em nenhum outro lugar. Então,
Hoje, a psicologia cognitiva, ela foi uma grande revolução na psicologia, porque ela permite você olhar cada filosofia clínica diferente como uma estrutura cognitiva a serviço do homem. Tanto a psicanálise, quanto a psicologia humanista, quanto a psicologia comportamental, são estruturas cognitivas, ou seja, são conjuntos de palavras articulados inteligentemente para resolver problemas. São algoritmos, na verdade, cada uma dessas psicologias. Bem Então, abrangente, né? a psicologia cognitiva é considerada bastante abrangente. Por isso que eu não gosto de me definir como TCC, porque TCC é O que é TCC? TCC é terapia cognitivo-comportamental. Sim. É um ramo bem específico da psicologia cognitiva, focado em psicoterapia, e embora eu seja psicoterapeuta, eu acho que é uma formulação, é uma fórmula bem específica, como quando você fala de ABA. Você pensa logo em terapia de autista. E ABA é um troço muito mais amplo do que isso. Então, eu prefiro o psicólogo que diz eu sou um psicólogo behaviorista, comportamentalista, do que ele dizer eu sou abista, eu aplico ABA. Isso é uma coisa muito superficial. Né? Então, eu me coloco como psicólogo cognitivo e não psicólogo da TCC. Eu acho isso aí meio superficial demais. Bom, você falou autista. Tenho que fazer essa referência aqui, que o Alexandre Costa e Silva é especialista no atendimento a pessoas que têm autismo, mas a gente vai já falar especificamente sobre esse público. Alexandre, porque você falou aqui no início da questão da ansiedade, da depressão, que permeia muito hoje esse momento que Sim. a gente está vivendo. Qual seria o direcionamento? Você vislumbra uma trégua nessa ansiedade? De que forma? Olha, eu acho que a gente nunca tem um jeito ideal de viver. Nós somos seres gregários. Receita, né? Não tem receita. Nós somos seres gregários. A gente criou essas sociedades baseadas em múltiplas necessidades individuais, que terminaram consistindo em interesses de classe. Então, hoje a gente vive em grandes sociedades capitalistas, né? Todas num grau maior ou menor de autoritarismo, e todas têm uma demanda sobre o indivíduo a mais variada possível. Né? Você tem sempre uma demanda sobre você, sobre como se vestir, no que trabalhar, que tipo de modos você vai ter, que tipo de crenças você vai exibir, as atitudes que você vai ter em público. Essas coisas, elas, especialmente depois da Revolução Industrial, elas passaram a envolver você agir de uma maneira muito mecanística, muito rápida, e cada vez mais rápida, para se adequar à necessidade do mercado, né, de trabalho, que terminou sendo um grande relógiozão no começo e agora um grande computador enfiando as pessoas em tudo que é canto. A psicologia ajuda a atenuar? A psicologia coloca a pessoa em perspectiva. Ela faz... acho que o primeiro ganho é o de introspecção. É de você, contando a história para outro ser humano, você se ouvir. Porque enquanto você está sofrendo, você pode até estar contando sua história para outras pessoas, mas como eu disse, cada uma delas tem uma agenda para você. Todo mundo que te ama quer alguma coisa de você. Tem alguma expectativa a seu respeito. Entendeu? A mínima que seja. E nem sempre é o ideal você se ouvir nesse contexto de pessoas que querem algo de você. O psicólogo quer unicamente lhe escutar e fazer o melhor possível. Pelo menos assim, um bom psicólogo. E fazer o melhor possível para você se sentir cada vez melhor consigo próprio. Mas às vezes não cria uma dependência, né? Do psicólogo? Eu vejo pessoas que há 5, 10 anos fazem terapia. Como é que se liberta? Bom, eu vejo a relação psicológica. Eu já vi gente criticando isso, achando que depois de 10 anos já é guru, né? E eu acho que faz sentido esse tipo de crítica, né? Quando existe essa relação de, se eu não for no meu psicólogo, eu não tomo uma decisão. Mas eu acho que a relação terapêutica, ela é uma classe de relação humana. Tal como você tem um amigo, como você tem uma esposa, você tem um terapeuta. Né? É um tipo específico, que envolve uma relação comercial também, né? Embora nem sempre, porque tem o SUS, né? Tem às vezes pacientes que não podem me pagar e me procuram. Eu falando isso na televisão é meio complicado. Mas, vai aumentar a lista aí, viu? Vai aumentar a lista. Mas de todo jeito, é uma relação humana, né? E essas coisas, elas se modificam, mas não tem fim. Então, por exemplo, eu trabalho com alta no consultório. Eu começo a ver com alta. Sim. Quando eu começo a ver o paciente melhorando, e por várias vezes que ele vem me visitar, ele não tem muito problema para contar, e aí a gente estica para os interesses gerais, e aí vira um papo, quase um papo como esse que a gente está tendo. Aí eu digo, bom, eu acho que está na hora da gente dar um tempo, né? Abrir a gaiola e voe aí com as suas próprias asas. Por quê? Né? Porque se você vier a precisar de novo,
Se você tiver uma recidiva, você me procura, ou procura outro, se eu estiver morto, ou se você não, né, achar que não sou eu a pessoa que vai te ajudar com isso. Porque tem isso. Alguns problemas, algumas pessoas nos ajudam e outras não. Né? Eu tenho dificuldade eu mesmo de encontrar psicólogo. Né? O psicólogo faz terapia, precisa né? fazer. Precisa, ele tem que fazer, né? Uhum. Mas eu tenho dificuldade de encontrar uma pessoa que eu me compatibilize, que eu consiga entender. Bom, esse cara está me entendendo. Né? É difícil, eu não acho fácil. Entendeu? Não acho quando que a gente acha, eu não acho tem que é que celebrar. Eu acho que sim. Eu acho que quando celebrar. você acha, você tem que ir atrás do camarada. Né? Bom, então eu falei que você é especialista, não sei se esse mesmo entendimento com pessoas que não têm autismo é o mesmo ou se muda alguma coisa, mas você vai falar daqui a pouquinho. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café pra fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, você já sabe, hoje tomando aqui um café com o psicólogo clínico Alexandre Costa e Silva. Bom, e eu disse que você é especialista no atendimento a autismo, né? A pessoas que têm autismo. Tem que ter uma especialização específica? É diferente atender uma pessoa que tem autismo, Alexandre? É diferente porque, assim, são pessoas como quaisquer outras, obviamente. Tem gente que me pergunta assim, como é que a gente se relaciona com uma pessoa autista? Eu digo, comece se apresentando e dizendo bom dia, né? É um bom começo. É igual. É igual. Mas assim, a partir desse ponto, pessoas autistas, elas têm uma subjetivação muito diferente da nossa. Eles vão se constituindo como pessoas, vão se reconhecendo como indivíduos por caminhos diferentes. Porque assim, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente nota, a operação sensorial mais importante que a gente realiza é reconhecer outro ser humano. A gente chama isso de orientação social. É orientação porque na hora que você reconhece, você começa a se apegar àquilo. Você acha que aquilo é a coisa mais importante do ambiente. Outro ser humano é fonte de carinho, é fonte de exemplo, você fica copiando o que outro ser humano faz, à medida que seu sistema nervoso vai se desenvolvendo, você vai copiando cada vez mais e melhor e vai fazendo a sua própria colagem das coisas que você viu em outras pessoas e que você acha que são úteis para o que você quer do ambiente, entendeu? Então, esse é o desenvolvimento normal. Né? E você vai fazendo isso por quê? Porque o nosso cérebro é uma maquininha de antecipar circunstâncias. Todo o tecido cerebral só faz uma coisa. Qual é? Antecipar circunstâncias. Como assim? Ele prevê. Um exemplo. Tudo que você imagina, tudo que você sente, tudo que você pensa, visa preparar você para quando a realidade te apresentar essas coisas. Entende? Quando você sonha, é como se fosse uma espécie de treinamento interno para quando aquilo acontecer. Né? Se você sonha que está caindo, isso te ensina a se agarrar. Né? Se você sonha que está falindo, isso se te ensina a poupar. Uma pessoa autista tem dificuldade de fazer essa antecipação em segundo plano. E aí ela fica sempre ansiosa, sem saber o que pode acontecer, porque para ela tudo pode acontecer na mesma possibilidade, tem a mesma possibilidade de acontecer. Aí qual é a queixa? O autista chega lá no seu consultório... Não, aí veja, isso impede, no início, quando é um bebezinho, a pessoa de encarar um ser humano como uma coisa mais importante do ambiente. Que foi o que eu comecei falando. Sim. Por que impede? Porque um ser humano, além de ser a coisa mais importante do ambiente, também é uma coisa que eu não controlo, tem vontade própria. Eu controlo objetos físicos. Se eu levantar essa xícara e botar na boca, eu sei que eu vou sentir gosto de café. Por quê? Porque eu controlo 100% esse objeto. Mas se você me convidar para vir aqui dar uma entrevista para você,
eu posso ser uma pessoa muito distraída e perder o horário da entrevista, entendeu? Você não controla isso, né? De certa maneira, nem eu, porque eu tenho déficit de atenção. Né? Mas, assim, uma pessoa é sempre ambígua. Ela nunca, nem sempre ela vai dar a resposta que você espera, entende? E uma pessoa autista, ela faz um tipo de antecipação que é um tiro só. Eu quero aquilo. Mas e se não der? Aí eu morro. Aí eu fico muito ansioso. Aí eu travo, entendeu? Então, ele tem dificuldade de corrigir aquela antecipação para dizer assim, podia ser cinza, não precisa ser branco. Ter o plano Z, como a gente diz, o plano B, né? Exatamente. A gente tem o alfabeto inteiro, Pronto. O autista não. Então a gente tende a pensar que o problema do autismo é no desenvolvimento da linguagem, da comunicação, da interação social, e não é. É nessa dificuldade de antecipar que impede você de olhar para as pessoas, que é com quem você vai aprender a falar, a se comunicar, a interagir. Entendeu? Aí, no caso, é o autista mesmo que tem essa autonomia de procurar um psicólogo? Você disse... Dificilmente. Às vezes, né? A pessoa que procura um psicólogo está sofrendo, ou alguém percebeu que ela está sofrendo, e aí sugere ou leva. Né? Se for uma criança, leva. Eu trabalho principalmente com adultos e adultas, e mais adultas até, mais mulheres do que homens. Né? Porque diz que o autismo atinge mais homens, mas isso... É mito, desmistificou, já que a maioria dos seus clientes, pacientes, ainda na são estatística, mulheres? A maioria dos meus são mulheres, mas na estatística ainda consta que a maioria são homens. Isso está mudando rapidamente de 2016 para cá. Pois é, se fala muito hoje em autismo, né, Alexandre? É porque não se falava ou não os pais... não abriam isso, não queriam aceitar? O que houve? É porque os critérios mais recentes para identificar o autismo são de 2013, são de anteontem, entendeu? Nossa. É muito cedo. A primeira vez que foi descrito o autismo foi em 1943, oficialmente. Sim. Só foi aparecer nos manuais de diagnóstico psiquiátrico em 1980. Entendeu? E num formato completamente diferente que a gente tem hoje no DSM-5, que foi lançado em 2013, com a revisão agora em 2021. Entendeu? Esse período inteiro, os critérios mudaram pelo menos umas 2 vezes. Então, se você pegar uma pesquisa que mede os autistas lá de 1980, a partir dos critérios do DSM-3, DSM-3R, e comparar com os de hoje, você nem pode fazer isso, dá erro estatístico, porque são 2 amostras diferentes, definidas diferentemente, a partir de critérios totalmente diferentes. Então, esse é o primeiro erro. Né? O segundo é que as pessoas estão se comunicando muito mais rapidamente. Então, eu recebo muitas vezes pessoas lá no meu consultório que são encaminhadas por outras pessoas autistas, ou pais de autistas, ou pessoas que viram um vídeo na internet de influenciadores autistas, entendeu? Pessoas que estão conectadas ao tema porque estão assistindo um vídeo no YouTube e aparece alguém falando de autismo. Por exemplo, a pessoa que não tem autismo procura um psicólogo porque está deprimido, tem problemas familiares, e o autista? Mais ou menos pela mesma coisa. Mesma coisa. Só que é mais ou menos pela mesma coisa. Só que são tantos problemas que aquela pessoa já tentou vários enquadramentos. Teve um médico que falou, você tem transtorno borderline. O outro falou, não, você tem transtorno obsessivo-compulsivo. Ou então transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Ou então você tem um transtorno narcisista, sei lá o quê. E, na verdade, era outra coisa. Porque aquela pessoa sempre foi diferente. Desde o começo, sempre foi mais reservada. Sempre teve uma inibição social muito profunda. Teve, talvez, um atraso de fala, embora isso não seja necessário que aconteça para você dar um diagnóstico desses. E é, principalmente, uma pessoa profundamente ansiosa. Entendeu? Que não é uma ansiedade, assim... É uma ansiedade paralisante. É uma ansiedade que fica... A pessoa não sabe como vai se sentir, então ela trava, ela não vai para canto nenhum. Muitas dessas... Aí você vai pensar em agorafobia. Antes de chegar no autismo, se passa por vários... Por isso que existe esse debate se não está havendo um super diagnóstico de autismo. Exatamente. Né? Cada moda e tal, não sei o quê. Né? Todo mundo não, que é muita gente, mas todo mundo é muita eu tenho gente. percebido, assim, algumas pessoas se autodefinindo, né? Mas é possível ter uma vida social normal, não é uma pessoa doente que deve ser isolada, medicada. Pois é, até porque o normal varia, né? A gente muda o normal. Até um tempo atrás, você tá num lugar público com o celular na mão lendo, era uma coisa... como é que se dizia? Antissocial. Antissocial. Hoje em dia todo mundo faz isso e torna-se normal. Você está numa mesa jantando e você pegar aqui para ver se alguém tocou aqui. Né? Então, inicialmente, a gente fica assim meio neofóbico, depois a gente se acostuma com a tecnologia e fica.
Um tempo atrás, uma pessoa autista, quando ficava estressada no ambiente, tinha que pôr uns fones de ouvido e algum objeto podia chamar a atenção dela, que podia ser um brinquedinho, podia ser algo para ela ficar girando, e hoje ela pode simplesmente pegar um celular e desaparecer, porque ela fica igual a todo mundo. Ninguém sabe o que ela está mexendo na tela, mas... Aí ninguém sabe que é autista. Exato. Então, né? essas pessoas, ao mesmo tempo que elas ficam cada vez mais evidentes, elas estão ficando também cada vez mais invisíveis, na medida em que o mundo fica super tecnológico. Agora, por que o mundo ficou super tecnológico, né? O capitalismo, ele gerou a necessidade de mentes analíticas para operar essa máquina que o sistema se tornou. Entendeu? Computadores cada vez mais avançados. Né? Os nerds que nos anos 70 colocaram um computador em cada mesa e depois em cada bolso, muitos deles são autistas ou têm filhos autistas. Olha porque isso. os autistas tendem a ter mentes mais analíticas, tendem a ser engenheiros, tendem a ser designers, tendem a ser matemáticos, entendeu? Cientistas. E essas são pessoas com a mente mais sistemática e menos empática. A gente vai ter que ir para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar de longevidade. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, tomando aqui o meu café com o psicólogo clínico Alexandre Costa e Silva. Bom, a gente já falou da terapia com o autista, mas raramente eu trago homens aqui e eu costumo perguntar as dores e as delícias da passagem do tempo. Para um psicólogo, para um homem, tem diferencial? Como é que você está encarando a maturidade? Olha, eu gosto de ter a idade que eu tenho. Né? Tem gente Quantos? que diz, eu tenho 49 anos, vou fazer 50 ano que vem. Tem muita gente que fala, eu gostaria de ter meus 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu acho que não, eu me acho mais bonito, eu gosto de quem eu sou hoje. E quando o tempo vai passando, se eu começar a não gostar, eu vejo que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E essa sensação da finitude, ela pode ser apavorante, entendeu? De algumas perspectivas ela é mesmo, né? Porque você pensa, poxa, hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar. E começa a aparecer dores também, né? O homem diz A que a dor mulher existencial- tem a crise na adolescência, a crise dos 40, dos 50. E o homem, qual é o ponto crucial da crise, dessa transição? Olha, eu acho que talvez a única diferença é que a expectativa sobre nós é menos acirrada, né? Menos cobrança. É menos cobrança. O cara pode ficar mais careca, mais barrigudo, ninguém nota tanto. Né? Nota, hoje não. Hoje nota, né? Hoje tem uma cultura de ser fit, né? E tal. Mas A cultura assim, da beleza, né? é verdade. Tem uma cultura também da juventude eterna, né? E eu acho que cada idade tem suas delícias, suas belezas, né? E quando você se casa consigo mesmo, em cada momento da sua vida, eu acho que você fica muito mais capaz de tirar prazer daquela etapa da sua vida, né? Do que você ficar querendo ter um corpo que você não tem, uma cara que você não tem mais. Eu acho que isso vale para homens e mulheres, entendeu? A diferença é só as expectativas que tem sobre um e sobre outro. Eu acho que sobre as mulheres sempre é mais pesado a cobrança de ser bonita, de fazer plástica, de esticar aqui, de esticar ali. Você faz essa cobrança, a sua De parceira? forma nenhuma. Pelo contrário, ela fica querendo fazer uma coisa ou outra por uma questão, às vezes, de harmonia consigo mesma. E eu falo, não faça isso não, você vai me entrar na faca, isso é risco. Você tá linda do jeito que você é. E eu curto mesmo a Fátima do jeito que ela é, né? Eu não tenho nenhuma exigência estética sobre ela, né? E se você souber apreciar, você simplesmente se adequa, entendeu? Ao amor, ao tempo. Agora, eu acho que o essencial dessa história do envelhecimento é o contato com a morte, que as pessoas costumam evitar a todo custo. A finitude é um troço que
que faz a gente pensar, né? E faz a gente se desesperar também. Se você não pensa, você se desespera, porque é para isso que serve o pensar, né? Para você não ficar desesperado. Mas o que eu penso sobre isso é que uma pessoa jovem está tão próxima da morte quanto uma pessoa de 70, 75, 80. Entendeu? Só que essa pessoa de 80, ela está muito mais consciente de que está próxima. Isso. Né? Porque ela imagina que o ocaso dela está chegando, né? E uma pessoa jovem imagina sempre que tem psicologicamente, a vida pela frente, psicologicamente imortal, né? Por isso que o jovem se expõe a tanto risco, né? Se taca. E quando a gente vai ficando velho, eu acho que a gente vai ficando também focado, sabe? Nosso cérebro perde menos tempo com bobagem. A gente pega aquela parte da terra que é pra gente cultivar e fica nela. A gente não quer muito ficar plantando na terra do vizinho, sair por aí como se a gente pudesse fazer tudo, porque a gente sabe que não pode mais, a gente sabe que o tempo é curto. Mas o homem entra em crise também, né? Todo mundo entra em crise. Todo mundo, né? Todo mundo porque ele diz, não, o homem sabe envelhecer, mas ele tem as crises existenciais, né? Ninguém também sabe envelhecer quando você ainda não passou por isso, você vai aprendendo, né? E não importa o que você assista, o que você leia, é só vivendo que você entende, na pele que você entende as modificações que acontecem numa pessoa assim. Você está nas redes sociais? Estou, Alexandre Costa, no Instagram, que é a principal forma de comunicação, assim, inclusive com os pacientes, e no Twitter é Alexandre786. Pronto, te encontra lá, né? Me encontra lá. Pois você também que está assistindo o Viver Mais, encontre o Dr. Alexandre, encontre Ian Gomes, jornalista, no Instagram, e nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui minha conversa, esse café com o Alexandre Costa, você vai lá no nosso canal, assiste novamente, repassa para os amigos, para a gente viver bem e viver mais. Uma alegria ter você aqui, muito obrigada. Obrigado, um brinde pelo novamente convite. à vida, com mais leveza, né? Viver Mais de hoje termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.